De Papanduva, Santa Catarina, nos escreve o seu Wilson Pinto, que tem uma dúvida sobre o cultivo da mandioca. Qual a melhor maneira de guardar as ramas usadas no plantio? Veja a resposta na reportagem. Seu Wilson, assim como o senhor deve ter notado aí na sua propriedade, nessa época do ano, no inverno, as folhas da mandioca caem e a lavoura fica assim com essa aparência pelada. Nós estamos no município de Cianorte, no Paraná, e vamos conversar com o agrônomo José Teodoro, que já me adiantou que esse é o momento certo para cortar e guardar as ramas para o próximo plantio. Por que esse é o momento certo? É certo porque a rama atingiu a sua maturação. Ela está pronta para ser usada como muda para o próximo plantio. E por que tem que se guardar a rama da mandioca? Guarda-se a rama da mandioca em função de não coincidir a época correta do plantio com a maturação da rama. É que nos estados das regiões sul e sudeste do Brasil, a cultura da mandioca respeita mais ou menos o seguinte calendário. Em agosto, setembro, ocorre o plantio. Em junho, julho do ano seguinte, é hora da retirada das ramas que devem ser armazenadas e plantadas 2 meses depois. Só em março ou abril do outro ano é que se faz a colheita da primeira lavoura, plantada 18 meses atrás. Ele não pode deixar a rama aqui no campo, na lavoura, e aguardar já o próximo plantio. Ele pode deixar, só que ele vai correr o risco se em caso de uma geada, certo? Vou correr, ele vai perder a sua muda. Porque aqui ela vai ficar exposta. Exatamente. Bom, como é que ele escolhe a rama que vai servir aí depois de maniva para o próximo plantio? Certo. São ramas que você precisa ter em torno de 3 centímetros de diâmetro e o maior número possível de gemas, que vai te dar uma rama que, vamos dizer assim, em caso de ocorrer uma interferência, uma seca, alguma coisa na época do plantio, essa rama vai ter condições de resistir e germinar. Então, o que você tem é em torno de 5 gemas, num pedaço de 13 centímetros, que é o que vai na plantadeira, seria o ideal. Seu Wilson, observe também se a rama não está seca ou com manchas. Escolha sempre as mais sadias. Agora, essas outras ramas aqui, ele deixa na lavoura? Não, ele vai fazer o processo na lavoura inteira, ele vai tirar todas as ramas. Tem que tirar tudo. Tirar todas. Por quê? Porque ele precisa fazer o manejo dessa lavoura. E para fazer o manejo dessa lavoura, que é a eliminação do mato que ele tem, ele não pode ter esses galhos que ele não consegue entrar com um pulverizador para fazer a aplicação de herbicida. Então fica assim limpo. Exatamente. E essas ramas aqui podem ficar na lavoura? Vai ficar na lavoura, porque não vai ser utilizada e vai ficar aí jogada dessa forma. E aqui ele já pode fazer o armazenamento? Ainda não. Primeiramente a gente retira a parte mais da ponta, que é a parte mais fina da rama, porque ela não tem serventia, tem baixo vigor. E aí a rama fica pronta para fazer o armazenamento. Para facilitar o transporte, faça feixes de 10 ou 12 ramas e amontoe. E depois de feito os feixes, vamos dizer assim, e colocada no local onde você vai armazenar, você vai fazer a cobertura desses feixes com palhada seca. Principalmente aqui no caso nós temos uma palhada de capim, na qual você vai fazer a cobertura dessa forma. Uma proteção. É uma proteção contra insolação, geadas e outras intempéries que possam ocorrer, mas principalmente geada. Então a gente, depois dela coberta, essa rama tem a condição de permanecer armazenada aí até 60 dias. Que é o tempo aí praticamente já de começar a primavera. Exatamente, que é quando o solo começa a aquecer, o sol começa a esquentar e no processo de germinação ela germina mais rápido e que facilita justamente o manuseio e facilita os tratos culturais que você vai fazer na lavoura. Os agricultores do Norte e Nordeste não precisam armazenar as ramas. Lá, por causa do clima, a mandioca pode ser plantada logo depois do corte.